Bom, aqui eu vou falar de mais duas etapas hidrometalúrgicas para a produção de cobre, né? A próxima etapa depois da lixiviação, normalmente a gente forma soluções diluídas, tá? Então, o objetivo da etapa de extração por solvente é aumentar a concentração de cobre na solução, tá? Então, a extração por solvente de soluções de cobre diluídas, formadas a partir de processo de lixiviação, concentra a solução em cobre e elimina as impurezas. Então, além de concentrar, também há uma tendência a também, além de concentração, fazer também purificação. Tá? Essa operação é baseada na emissibilidade de solução aquosa, licor lixiviado e fases orgânicas. Então, eu uso uma fase orgânica. Essa fase orgânica ela tem o intuito de receber apenas o cobre, tá? E aí depois eu coloco em contato a fase aquosa com uma fase orgânica, tá? Então o cobre sai da fase aquosa, ingressa na fase orgânica, tá? Aí depois, como essa fase aquosa, ela é a fase orgânica, ela possui uma alta solubilidade de íons de cobre, mas não de impurezas, eu consigo retirar apenas o cobre para a fase orgânica. Depois, posteriormente, eu reconstituo uma fase aquosa, só que dessa vez essa fase aquosa é rica em cobre, tá? Então esse é basicamente o objetivo da etapa de extração por solvente, tá? Retirar o cobre mediante o uso de uma fase orgânica e depois devolver o cobre para uma fase aquosa para que haja a precipitação, tá? Dessa vez de uma solução rica em cobre e pobre em outros elementos, tá? Em pobre em impurezas e com uma concentração adequada também, tá? E aí depois eu tenho um primeiro método de precipitação, um método que é bastante... todos esses métodos aqui que eu estou mostrando da rota hidrometalúrgica, eles são apresentados nas aulas de hidrometalurgia. Então, se você quiser entender melhor como funciona o processo, eu acho melhor ir na aula de hidrometalurgia que eu falo mais de fundamentos. Senão aqui eu acabo divagando muito e divergindo do objetivo aqui, que é apresentar a rota de produção de cobre, tá? Então aqui a cimentação é a redução e precipitação do cobre a partir de um licor lixiviado de ácido sulfúrico diluído, se utilizando de ferro como semente. É o mais velho método hidrometalúrgico de precipitação. Então o que eu faço? Eu uso aquela série eletroquímica para precipitar cobre, por ser mais nobre, ele acaba precipitando na forma metálica, enquanto o ferro ele acaba sendo dissolvido na fase aquosa. Então é uma reação de troca ali, tá? O cobre que está na fase aquosa vai para a fase sólida, enquanto o ferro que está na fase sólida acaba sendo dissolvido na fase aquosa. Tá? Isso também pode ser feito com zinco, mas é mais popular ser feito com ferro pelo preço do ferro ser mais barato e pela disponibilidade também do ferro ser maior. Tá? Na prática, a sucata de ferro, se possível uma chapa de ferro ou ferro esponja com muito mais área superficial, tá? Produzido por redução de óxidos de ferro para que a grande área específica do ferro esponja seja utilizada. Tá? Como essa é uma reação que ocorre na superfície, né? Então o cobre fica depositado na superfície do ferro, tá? Quanto mais eu tiver a superfície melhor. Então, em relação a uma chapa de ferro, o ferro esponja ele tem muito mais superfície e isso facilita bastante que o processo ocorra. Tá? Já a precipitação ela é realizada em reatores como calhas e células, e também tanques e precipitadores de cone, tá? Que são todos equipamentos apresentados lá nas aulas de hidrometalurgia, vocês podem dar uma conferida, tá bom? Bom, agora eu chego na última etapa aqui do processo última opção de etapa no processo de extração hidrometalúrgica, né, que é a deposição eletrolítica ou eletrorecuperação, né, de cobre a partir de licores lixiviados. Ele difere do refino eletrolítico, vocês vão ver o refino eletrolítico lá mais para frente, mas eu já mencionei um pouquinho anteriormente. Né? Lá no refino eletrolítico eu tenho um ânodo, esse ânodo ele é feito de cobre ou cobre blister, que é o cobre que vem da rota pirometalúrgica, ou então desse cobre aqui, recuperado por precipitação via eletrorecuperação, tá? Então eu tenho um ânodo feito de cobre, e aí eu vou ter um cátodo, que inicialmente ele é uma chapa de aço inox. No meu ânodo feito de cobre, eu vou dissolver o cobre e as minhas impurezas, tá? As impurezas vão ficar retidas no líquido, tá? E o cobre vai se depositar no cátodo,
formando um cátodo puro. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho um eletrólito, o líquido dessa célula eletrolítica, ele é rico em cobre. Tá? Já o meu ânodo, ele é inerte, tá? Ou seja, ele não reage, tá? Ele não é dissolvido. Tá? E o meu cátodo, ele vai depositar o cobre eletrolítico, conforme essa reação aqui. Então, tem o cobre 2+, dissolvido em meio aquoso. Tá? A minha corrente elétrica ela serve para gerar esses 2 elétrons, que vai me produzir o cobre puro no cátodo. Tá? Já no ânodo, eu preciso que ocorra uma reação de geração de elétrons. Tá? Só que, como eu disse anteriormente, o meu ânodo é inerte, ou seja, ele não é consumido. Que reação que ocorre? A água ela vai ser decomposta, produzindo H+, ou então elevando o nível de acidez do meu eletrólito, tá? Gerando oxigênio, gás oxigênio, e produzindo 2 elétrons. Tá? Esses 2 elétrons são os elétrons que vão participar da reação no cátodo, que vai me produzir cobre. Tá? Então, o uso dos ânodos insolúveis, ao invés disso, são utilizados ânodos que não dissolvem, né? E, consequentemente, a voltagem é muito maior. Eu preciso de uma voltagem de 2 a 2,4 volts para que ocorra esse processo, e o consumo energético de 2.000 a 2.600 kWh por tonelada. Né? Isso aqui são só dados de referência, não é tão importante saber a ordem de grandeza, a não ser para comparar lá com a ordem de grandeza do caso do eletrorefino. Tá? Então é basicamente assim que funciona. Tá? Então era isso. Bom, agora eu vou abordar um pouquinho da oscilação no caso da rota pirometalúrgica. Tá? Então a etapa de oscilação, quando utilizada na rota pirometalúrgica, ela visa a diminuição do percentual de enxofre até a quantidade ótima para a posterior operação de fusão a mate. Então o que acontece? O que eu estou fazendo? Qual que é meu objetivo? É diminuir a quantidade de enxofre presente no meu concentrado que veio lá da flotação. Tá? Então o processo de oscilação, que tem como produto as calcinas, como eu havia dito anteriormente, né? Ele tem diversos efeitos. Tá? A partir do momento que eu faço oscilação, a minha calcina, aconteceu algumas coisas com ela. Primeiro, eu tenho a secagem, os concentrados de flotação eles têm elevada umidade mesmo que eles sejam secos. Tá? Então a ideia aqui é secar totalmente o material, tá? Oxidar um pedaço do ferro, então tu já começa o processo de oxidação. Como o enxofre, aliás o cobre, ele tem maior afinidade para o enxofre do que o ferro, tu acaba meio que oxidando seletivamente mais o ferro do que o enxofre, tá? Do que o cobre, desculpa, né? Então tu acaba fazendo um controle da quantidade de enxofre, né? Que no fim das contas vocês vão ver lá que o enxofre, no caso da fusão a mate, um pedaço do enxofre sai gasoso, e lá na conversão também sai gasoso, tu acaba diminuindo o volume de gás dióxido de enxofre. Tá? Então isso é uma parte importante do processo. Tá? Ele também remove algumas impurezas voláteis, tá? Principalmente o arsênio. Então ali essa etapa que tu acaba elevando a temperatura entre 800 e 850 graus é chave para a remoção de arsênio. Tá? E aí depois tu pré-aquece a alimentação da calcina, né? Tu pré-aquece a alimentação do processo de fusão a mate e acaba adicionando fundentes lá para o processo de fusão a mate, que são sílica e calcário. Tá? A temperatura de operação fica entre 800 e 850 graus, como já havia dito, né? E o grau de oscilação é controlado pelo acesso do ar. Então, quanto mais ar tu colocar, mais oxigênio tu está colocando, mais gás disponível para a reação ocorrer tu está colocando. Por fim, acaba tendo mais reação. Tá? Então, uma quantidade pré-determinada de enxofre é removida e apenas uma parte do sulfeto de ferro é removido. Tá? O sulfeto de cobre fica relativamente não alterado. Tá? É a questão ali que eu falei do cobre ter muito mais afinidade pelo enxofre do que o ferro. Tá? Essas condições são importantes para a formação de uma mate adequada. Tá? Bom, então vou falar aqui do processo de fusão a mate. Tá? O processo de fusão a mate acontece num forno com o nome de forno Outokumpu de fusão a mate. Tá? E aí, como que acontece esse processo? Tá? O ar pré-aquecido entra em contato com o concentrado ou a calcina, tá?
essa calcina e esse concentrado aqui vai sofrer uma reação de destilação. Como a quantidade de ar injetada aqui, a relação de ar ela é bem maior, e ainda está a adição de um óleo para que haja a queima desse óleo e a geração de uma temperatura. Aqui há algumas coisas que acontecem aqui nesse trajeto do concentrado, que é um sólido, né, até chegar aqui embaixo, onde ele já se deposita na forma líquida. Tá? O que acontece? Como a quantidade de ar e a quantidade de oxigênio ofertada é muito grande aqui, vai ocorrer a reação de calcinação não somente com ferro, mas também com cobre. Então, até o cobre vai oxidar. Quando chegar aqui embaixo, na parte inferior, já líquido, formando uma mate, tá? Onde eu vou ter a formação de duas fases, uma fase de sulfetos, tá? E a outra fase de escória, porque eu não consigo, nessa etapa aqui, eu não consigo remover todo o enxofre do meu material. Tá? Por sinal, o enxofre removido e produzido na forma de dióxido de enxofre, ele é retirado nos gases de saída, aqui no outro lado. Então, todo o enxofre que foi removido aqui através da oxidação da minha carga, ele é removido na segunda torre do forno como gases de escape. Tá? O meu material que caiu aqui é um líquido, tá? Composto de óxidos que foram produzidos aqui, tá? Ou que vieram como calcina, tá? E uma fase chamada de mate, que é rica em sulfetos. Tá? Durante essa etapa aqui, tá? A partir de um dado momento, o que vai acontecer? O cobre, tá? Que está ligado ao oxigênio, porque reagiu aqui nessa descendente aqui, tá? Onde ocorreu a elevação de temperatura muito rápido e o contato intenso com o oxigênio, tá? Ele, ao encontrar algum ferro no caminho, ele vai se transformar em um sulfeto, porque ele tem muito maior afinidade para o enxofre do que o ferro. Tá? E aí o que acontece? Junto disso aqui, eu tenho que promover a adição de fundentes, no caso a sílica, porque a sílica ela vai propiciar a formação desse composto aqui com o nome de faialita, tá? E a faialita ela é muito estável, então eu acabo prendendo o ferro numa fase oxidada, tá? Num silicato, e aí eu acabo prendendo o ferro na escória. Tá? Então, qual que é a ideia da fusão amate? É se livrar do ferro, porque se você for notar aqui, eu estou oxidando o cobre, eu estou oxidando todo mundo, tanto o ferro quanto o cobre. Tá? Mas aí chega um dado momento aqui, quando eles acabam atingindo a parte aqui das fases líquidas e sólidas, eu tenho a troca de oxigênio do cobre com o ferro. Tá? E a partir do momento em que eu adiciono a sílica, tá? Eu acabo prendendo esse ferro na fase da escória, tá? E a escória é descartada. Já a mate é meu produto, então o que acontece? O objetivo da fusão amate é basicamente diminuir o teor de ferro da minha mate. Tá? Então eu oxido meio que todo mundo aqui no início, tá? E eu espero um tempo até o cobre se livrar do oxigênio e pegar de novo o enxofre e ingressar na mate, sair da escória para ir para a mate. Tá? Eu adiciono um fluxante, um fundente aqui que vai me permitir que eu prenda o meu ferro na escória, e eu retiro a escória e retiro a mate muito mais pobre em ferro. Tá? Então esse é o grande objetivo da fusão amate, é para isso que o processo está ali.